Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Muito bom dia aos amigos da Web Rádio Estação da Luz. É com muita alegria que damos início a mais um programa Jornada ao Conhecimento, ao lado da nossa companheira Silvia, que damos o nosso bom dia. Bom dia, Margarida, bom dia a todos queridos amigos que nos assistem, que nos ouvem nesta linda manhã. Vamos dar o nosso bom dia aos nossos parceiros na retransmissão deste programa, que são os amigos da Coromandel Espírita de Minas Gerais, os amigos da Rede Doutrina e Espiritismo do Rio de Janeiro, o nosso bom dia à Web Rádio Deus Conosco, Maceió, Alagoas, e também aos amigos da Rádio Rio de Janeiro, AM 1400. E por que não dar também o nosso bom dia aos amigos do Pronto Socorro Espiritual, Ismael Ramos das Neves, Altos dos Rodrigues, Rio Grande do Norte. Lembrando aos amigos que estamos ao vivo pelas plataformas do YouTube e do Facebook, contamos com a sua participação através pelo WhatsApp, que fica aqui disponível na nossa tela. Nosso bom dia ao Tavares, a todos aqueles que nos assistem, que nos ouvem e que irão posteriormente também assistir a esse programa em outros horários. Passo a palavra à Silvia para que ela possa fazer a nossa prece inicial. Então eu convido a todos para que neste momento, por uns instantes, nós possamos fechar os nossos olhos, nos tranquilizar, para entrarmos em sintonia. Quer dizer, elevarmos o nosso pensamento, pensarmos em Deus, esse Pai de misericórdia e justiça. Jesus, nosso mestre querido amigo, que nos trouxe, nos exemplificou o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Queridos amigos, estamos aqui hoje para mais uma oportunidade de refletirmos nas lições de Jesus, para trazermos para a nossa intimidade, refletir em nós essas lições para podermos fazer as transformações que necessitamos, das nossas más tendências, nossas más inclinações, podermos compreender nossas qualidades e vivenciarmos cada vez mais o bem em nossas vidas. Mestre querido, te rogamos para esses momentos que nós estejamos em paz com as nossas mentes, para estarmos abertos a fim de aurir estas oportunidades benditas de receber dos teus mensageiros do amor.
as vibrações necessárias para o nosso refazimento mental e espiritual. Seja conosco, Mestre querido, para que possamos estar despertos para o aprendizado do Teu Evangelho de amor e de luz em nossas vidas. Que assim seja. Seu microfone está desligado, amiga. Já temos aqui a presença da nossa amiga Olga Feitosa, dando-nos um bom dia. Seja muito bem-vinda, querida. Muito bem, meus amigos, dando continuidade, então, aos nossos estudos, continuamos trabalhando o capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e pacíficos, na parte dos... deixa eu ver como que... das instruções dos espíritos, fugiu agora o título, em que o tema de hoje é a cólera. E nós fomos buscar no dicionário o significado da palavra cólera. Então, no dicionário, a definição de cólera significa que é um substantivo feminino e que significa sentimento violento diante de uma situação revoltante, ira. E como sinônimos de cólera, nós vamos encontrar, além da ira, irritação, raiva, rancor, sanha, ódio, furor, ímpeto. E no dicionário nos dá também um antônimo, quer dizer, o que seria contrário à cólera. Seria moderação, serenidade, a mansuetude falada por Jesus. Nós buscamos também a definição dentro da medicina. E na medicina, nós encontramos que cólera é uma irritação forte, uma ira, um impulso violento que nos incita contra aquele ou aquilo que nos ofende ou indigna. É um comportamento de ferocidade e irritação. Mas o Espiritismo, meus amigos, vem nos dizer a causa da cólera em nós. Então, ele nos diz que a cólera está ligada diretamente ao orgulho. Ela poderá se manifestar quando sentimos maiores que os nossos irmãos e não conseguimos lidar com algo que nos irrita profundamente. E esse sentimento é uma consequência quase sempre do orgulho ferido. E é exatamente sobre isso, meus amigos, que o espírito que se apresenta como espírito protetor traz nesta mensagem de 1863, em Bordeaux. Ele começa, então, nos dizendo aqui no item 9, o orgulho vos leva a vos julgardes mais do que sois, a não aceitar uma comparação que vos possa rebaixar, e a vos considerardes, ao contrário, de tal maneira acima de vossos irmãos, seja na finura do espírito, ou seja, acharmos que somos mais delicados, né, mais sutis, ou seja, no tocante à posição social, seja ainda em relação às vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e vos fere. E o que acontece, então? Entregar-vos à cólera. É importante ressaltarmos, meus amigos, que a cólera, ela ainda faz parte de nós. Que ainda são tendências que trazemos dos guerreiros que fomos, em que reagimos diante do primeiro estímulo. E que a partir do momento que vamos estudando, trazendo o Evangelho para o nosso comportamento, nós vamos tentando modificar aquilo que, de alguma forma, nos sentimos indignados, possamos transformar essa força, essa reação, uma coisa positiva, e não nos entregarmos à emoção, a esse sentimento descontrolado. Então, com certeza, inúmeras vezes passamos por esta reação na nossa existência. E muitas vezes achamos assim, eu não mais me encolerizo.
que com certeza, né, diante de um estímulo, de repente perdemos a razão, estamos gritando, estamos esbravejando, porque nos sentimos ofendidos, porque nos sentimos tocados na nossa dignidade. E muitas vezes temos sim que ficar indignados diante de determinadas situações, mas temos que buscar uma forma de modificar essa situação. E essa modificação vem através de novas posturas, de atos realizados por nós. Então, transformar essa energia que temos que conter para que ela não imploda, implosão é interna. Então, nós vamos aprendendo com o Evangelho, o que ele nos traz. O Alberto também está aqui conosco, Silvia. Excelente dia às queridas amigas, aos amigos da Web Rádio Estação da Luz e às amigas queridas do programa Jornada ao Conhecimento. Um abraço, Alberto. Sempre uma alegria muito grande tê-lo aqui conosco. E você, querida? Como é difícil, né? Conter essa cólera ainda que existe dentro de cada um de nós, né? Por mais que eu me esforce, né? Muitas vezes uma contrariedade, qualquer que seja, me leva a ter essas reações que a cólera proporciona. E o quanto eu preciso, né, me olhar, me conhecer, não é fazer de conta que eu não tenho, é entender que ainda tenho, mas que eu preciso aprender a controlar, né? Porque quando eu mascaro esse estado de cólera, que eu ainda muitas vezes me vejo, eu não trabalho, porque eu acho que não, eu não tenho, eu não sinto isso, né? Mas eu fico remoendo, como a Margarida disse, eu vou implodindo essa cólera. E ela vai transformar no quê? Numa doença física, porque ela não tem por onde sair. Vai sair com doença no corpo. Porque quem é que drena as nossas dores, as nossas mazelas do perispírito? É a doença. E é físico, né? Então, não que eu vou impedir, trabalhando isso em mim, de ter a doença, porque eu não sei o que programei para essa vida. Mas é bem minimizada, porque eu não estou acumulando mais doenças para drenar. Então, é entender, né, que esse estado de espírito ainda faz parte da minha inferioridade, das minhas más inclinações, mas que eu preciso trabalhar pouco a pouco. Se na hora eu consigo me calar, se na hora eu consigo falar mais baixo, se na hora eu não consigo responder no mesmo jeito que estou sendo contrariada naquele momento, né, eu já estou fazendo um passo. Mas dizer que a gente não sente ainda é um estado, né? Nós estamos ainda progredindo para não sentir mais a cólera. Faz parte, né? Nós sempre fomos espíritos, a gente olha aí na nossa história, né? Ao longo da nossa história de espírito, da história da humanidade, qual era as nossas reações? Sempre de cólera. Era contrariado, acabou. Antes a gente matava por causa disso, né? Hoje a gente não mata mais as pessoas tirando a vida. Mas muitas vezes no estado de cólera, nós tiramos a esperança de alguém, nós magoamos, né? Porque falamos palavras ofensivas, nós nos como é que fala? A gente se desmorona e acaba fazendo coisas e falando que vai de encontro às dores do outro. Então, é esse controle. Não dizer que não sente, mas naquele momento, se tiver a serenidade de se tranquilizar, e depois vai lá resolver, né, a contrariedade. Mas aí vai com calma, vai num outro momento, onde as coisas já estão mais pacificadas, e nós também.
Silvia, André Luiz ele é bem radical, às vezes, em suas observações, e ele diz assim, que no momento de cólera, se a gente, através da prece, naquele momento, naquela situação que estamos vivendo, se a prece não resolve, se a água que a gente toma não resolve, que a gente apele para Deus que nos dê uma bela laringite, para que naquele momento a gente não se expresse. Veja que, porque há uma necessidade, sim, de coibir em nós essa explosão. Reconhecer que naquele momento nós vamos falar palavras que ferem, que muitas vezes acabam separando, né, a família, afastando entes queridos, e que nós vamos, com certeza, nos arrepender depois daquilo que falamos, porque a palavra é a única coisa que não tem como retroagir, né? Falar, não, vou tirar aquilo que eu falei. Mesmo que a gente peça desculpas, aquilo já foi carregado de energia, nós temos sim que buscar esse auxílio, né? De, naquele momento, ficarmos calados, procurar controlar dentro de nós. Reconhecer que nós estamos sujeitos a esse tipo de reação. E, às vezes, uma coisa pequenina. Essa semana mesmo passei por uma situação, Silvia, em que passamos por um médico, e o médico disse para a gente, até às 6 horas eu estarei aqui. Vocês vão fazer o exame, que era um raio-x, e voltem, e eram umas 3h30 da tarde. 2 idosos nessa cidade, saímos, fomos para o hospital, fizemos o raio-x, voltamos 5h30. Vimos o médico na esquina indo embora. Aquilo já foi uma coisa... É isso que eu estou relatando, porque é uma reação natural em nós, em mim ainda. Quer dizer, eu trago em mim isso. Ainda bem que ele estava indo embora e eu não pude alcançá-lo, porque senão eu iria falar algumas coisas para ele, que estava aqui. Então, essa minha indignação pode ser transformada, assim, no momento de cólera, no momento de que eu vou falar coisas impensadas, independente da razão pela qual ele tinha se retirado. Então, o que eu quero mostrar com essa minha fala, de que nós ainda trazemos dentro de nós, e que o mecanismo é a reeducação do espírito, é a minha educação, a minha reeducação, transformando isso. Quer dizer, eu tenho mecanismos de mostrar a minha indignação de outra forma. Poderia estar tendo razão para aquilo no momento. Então, é interessante que eu vi uma definição, Silvia, para emoção, outro dia, num programa aqui na Web Rádio, na internet, que um psicólogo definia que emoção são os produtos da nossa imaginação, da nossa interpretação do que acontece na nossa vida. Emoção é como se ela viesse dar um colorido para aquilo que a nossa razão percebe. Então, a situação pela qual eu vivi, que eu me senti indignada, qual é a emoção que despertou em mim? Naquele momento foi raiva. Foi raiva no sentido, como assim não cumpriu? Nós corremos, fizemos tudo que podia, chegamos aqui, ele não cumpriu a palavra dele, que nos esperaria. Então, essa emoção é momentânea, mas quando eu passo a ter essa mesma visão de raiva, de revolta, em relação a tudo que está à minha volta, ela passa a ser um sentimento, aquilo que coroa a minha forma de enxergar o mundo. E é por essa razão que nós ainda encontramos pessoas que constantemente estão de mau humor, que têm esse olhar de cólera para a vida. Então, a primeira situação vivida que não vai de encontro àquilo que ele deseja, ele explode. Veja que nós ainda trazemos dentro de nós. Não adianta falar assim, com tudo que eu estudei, com tudo que eu conheço do Evangelho, está aqui, ó, né? É diante das situações que vai fazer com que eu não reaja desta maneira. Eu posso me sentir indignada, mas existem caminhos pelos quais eu posso modificar a situação. Não é isso, companheira? E vem mostrar que quando eu penso que eu não tenho mais, aí Deus fala assim, peraí, vamos ver se você não tem mais mesmo, né? Aí vem uma situação para mostrar para mim
se eu já estou construindo essa benevolência, essa falta de cólera em mim. E como você disse, a questão da emoção, a emoção é física, a emoção é ligada à materialidade, às nossas más tendências. Então, a emoção é física, dói no corpo. Quando eu sinto raiva, o que acontece com o corpo? Fica tenso, né? E essa questão da agressividade tem a ver com essa tensão física. Eu preciso extravasar. Então, Adrenalina, né? hã? Batimentos cardíacos, adrenalina também, né? Porque tudo que desencadeia quimicamente no nosso organismo, nos preparando para a luta. Olha que interessante. Adrenalina é para a fuga ou para o enfrentamento? Sim, E aí nós nos transformamos em feras mesmo, né? Descontrolados, né? sim. Então, as emoções, elas estão ligadas aos sentimentos doentios que ainda nós temos. E aí, quando nós paramos, não, peraí, de cólera de novo, né? Damos aquele freio, respiramos, pedimos ajuda e sentimos uma tranquilidade em nós, né? Para que a gente possa resolver a situação com mais tranquilidade, serenidade, né? Esse já se transformou num sentimento, porque eu sinto a calma dentro de mim para resolver, né? Enquanto ela aquela emoção está ali pegando, ela é física. Então, a emoção está ligada à materialidade e às nossas más tendências ainda. E às vezes também pode ser a emoção da alegria, né? Quando a gente vê o mesmo fato que nos dá, por exemplo, se eu analiso o fato acontecido como uma coisa que me dá perspectiva de um futuro melhor, ele pode trazer para mim a emoção da esperança. Ou então eu vejo uma da alegria, Aí né? é sentimento, né? A gente sente paz, né? Quando é uma coisa boa, o sentimento não é ruim para o corpo físico, né? É a expansão de amor. A alegria é isso. Quando a alegria é verdadeira, não é aquela alegria só para dizer que está feliz com todo mundo, né? Então, aí essa expansão dos meus sentimentos nobres. Enquanto a emoção, ela me prende à matéria e não me deixa, né, a sair de mim esses sentimentos que são os que nos elevam e que nos aproximam da divindade, né? Aqui, Silvia, tem a participação do Hugo Abreu, de Afogados, de Recife, Pernambuco. Ele diz assim: a água da paciência ainda é o melhor antídoto para diminuir e erradicar a cólera, mas minha paciência é pequena. E aí eu trouxe aqui, eu achei interessante isso, porque no livro Encontro Marcado, o Espírito Emmanuel fala assim para nós, o título é Cólera em Nós. Ele diz assim, que muitas vezes, nem sempre a doçura pode ser a marca do nosso verbo ou da nossa atitude, porquanto momentos surgem nas quais o bem geral reclama a governança da providência rija ou uma frase salgada de advertência. Ou seja, nem sempre a nossa fala é de doçura, às vezes precisamos ser rígidos na nossa colocação, naquilo que estamos defendendo. Mas ele continua, mas é preciso não esquecer que a cólera nada remedeia, em tempo algum. E que, além de tudo, a cólera estabelece fácil ganho de causa a todos aqueles que, por força de nossa evolução deficitária, ainda se nos alinham nas trilhas da existência, à conta de nossos inimigos e obsessores. E nós vamos ver aqui no Evangelho, na continuidade, exatamente isso, que naquele momento de cólera, eu estou despertando aqueles que afinam comigo também na espiritualidade e que vão fortalecer em mim, né, essa minha falta de paciência, essa minha indignação, e vão fazer com que eu me sinta no direito, então, de estar ali com cólera, com raiva, com aquele ímpeto de até mesmo de destruir o outro, né? Muitas vezes, uma pessoa vem trazer uma mensagem para a gente que desencadeia em nós esses sentimentos que a gente quer destruir o mensageiro,
né? A gente até agride o mensageiro verbalmente. Então, é isso que aqui o Espírito Emmanuel vem nos mostrar, que nós temos testemunhas, né? Estamos rodeados de testemunhas, como dizia Paulo, e a gente tem que perceber isso, né? Buscar esse autodomínio. Reconhecer, sim, mas para nós, nesse momento, eu estou precisando de um auxílio. Faça silêncio, recorra à prece, toma água, como ele diz aqui, a água da paciência. Também, Silvia, quer completar alguma coisa para o nosso amigo Hugo? É que nós temos a paciência curta, né? Justamente porque a cólera ainda habita em nós. O nosso orgulho, né? De não aceitar que aquilo que nós estamos falando é o certo, que qualquer contrariedade daquilo que a gente pensa já nos leva a achar que nós somos os melhores, então nós precisamos ser atendidos nas nossas necessidades, né? Então, é uma construção, meu amigo, é uma construção. E a paciência, toda vez que a gente quer um pouquinho dela, nós recebemos um desafio para que a gente possa praticá-lo. Então, os desafios estão aí para a gente ver. Eu estou ainda botando a minha cólera para fora ou eu já estou no exercício da prática da paciência? Porque a nossa paciência ainda é pequenininha, mas ela é importante na construção de novos sentimentos, né? Então, a gente precisa aproveitar. Ela é pequena, que bom que já tem um pouquinho só dela. Já não tem toda a cólera do mundo, né? Então, que bom que você já tem um pouquinho de paciência. Continue nessa construção. E tem essa consciência já despertada, né? De que a paciência é curta, quer dizer, eu tenho necessidade de ampliar essa minha paciência. Tem uma outra pergunta, Silvia, que o próprio texto vai responder. Vamos deixar um pouquinho para frente. Você quer dar continuidade, Silvia? Sim. Procurai a origem desses acessos de demência passageira que vos assemelham aos brutos. Olha só. Fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Procurai-a e encontrareis quase sempre por base o orgulho ferido. É o que a gente falou, né? A menor contrariedade, mas eu fiz o melhor, por que o outro não gostou ou aquilo não está atendendo a necessidade? Porque não é aquilo que o outro espera de mim, não é aquilo que atende a necessidade do outro, mas eu quero impor. É como quando a gente vai cuidar de um doente, né? Que a gente leva para ele uma sopa de ervilha e ele não pode nem ver a sopa de ervilha. Não, mas é bom, você precisa comer, porque vai fazer bem para você. A gente não respeita, e aí a gente fica contrariado quando o outro não quer, né? Então, eu preciso aprender, eu tenho o limite do outro, e tem também até onde eu posso ir em tudo, né? Não é acaso o orgulho ferido por uma contradita que vos faz repelir as observações justas e rejeitar encolerizados os mais sábios conselhos? Quando alguém vem falar alguma coisa para a gente que para nós não faz sentido, mas naquele momento eu entendo como uma crítica, né? E aí fico muito brava. Quem de nós não passa por isso, né? E assim, ficar muito brava é uma coisa, parar para pensar e avaliar que aquilo pode ter realmente alguma coisa para a gente, faz bem. Agora, ficar encolerizado a ponto de discutir, brigar por conta de alguma coisa que foi dito, aí já é o orgulho tomando conta, né, da nossa consciência, da nossa própria consciência, né? Não deixa a gente enxergar além, adiante, né? E muitas vezes nós mesmos, quando nos dispomos a auxiliar, temos que ter uma vigilância muito grande na gente, né? Sim. Você vai com o intuito de acalmar a pessoa, falar com a pessoa, e é recebido com 4 pedras nas mãos, você também tem que vigiar para que você não entre na mesma sintonia e desencadeie, como a Silvia disse, uma discussão. Isso principalmente dentro do lar. Muitas vezes nós nos dispomos a conversar, o outro ainda não está preparado para aquilo. Ele ainda está enseguecido pela cólera, pela raiva, pela indignação. E temos que dar um tempo.
até para que as coisas se acalmem, para que o outro tome a razão, para que a gente possa ter o diálogo, né? Senão fica um monólogo e o outro não sequer, nem sequer está sendo receptivo, está apenas esperando uma brecha para dar o troco, para responder, para vir com outra argumentação. E normalmente estas argumentações vêm carregadas daquela emoção, ainda da violência, de falar alto, de gritar, de desequilíbrio emocional. Vejam que a paciência tem que ser mútua, né? Tem que ser dos dois lados, daquele que está passando por aquele processo de cólera no momento e aqueles que estão em volta. E por isso há necessidade de nos recolhermos em oração. Essa oração não precisa ser verbal, oral, sim, pensamento, pedindo auxílio à espiritualidade naquele momento em que está desencadeando algum fato dentro do nosso lar. E aí, na sequência, né, Silvia? Até mesmo a impaciência causada pelas contrariedades, em geral pueris, decorre da importância atribuída à personalidade, perante a qual julgais que todos devem curvar-se. Quando eu acho que eu entendo de tudo, eu sei de tudo, né? Eu sou aquele que provê tudo e que todo mundo está errado à minha volta, né? Porque muitas vezes não só pelo orgulho do conhecimento que se tem, mas pelo orgulho do conhecimento que se pensa ter. Porque entre ter o conhecimento dos livros, nós estamos num patamar maravilhoso, né? Que fica parado aqui no pescocinho. Entre eu conhecer, absorver, compreender, refletir, assimilar para transmitir, quando eu transmito, já passou por aqui. Então, quando eu vou, como a Margarida falou, vou conversar com alguém, vou levar um consolo para alguém, não é o consolo meu. Eu preciso estar consciente que eu preciso, se fui chamado a dar esse consolo, né? Porque às vezes a gente quer ver uma pessoa e já quer dar os palpites e a pessoa nem quer te ouvir. A gente tem que também ter isso. Tem que ter caridade para saber o que o outro quer. Agora, quando é pedido, o que é que o outro espera ouvir? Será que eu não vou passar a palavra para passar a mão no ego da pessoa, mas sim trazer o máximo possível daquilo que eu já adquiri do conhecimento das leis divinas do Evangelho de Jesus para dar esperança àquele espírito. Né? Para algumas pessoas, a gente tem que ter um cuidado daquele tamanho para falar, para que aquilo que eu vou falar não seja uma ofensa, aquilo que eu vou falar não seja uma cobrança. Né? E tem pessoas que a gente fala e a pessoa leva na boa, principalmente para os amigos, quando a gente fala, tô vendo que você não está bem, o que está acontecendo, o que você anda aprontando aí, o que você anda fazendo, que eu estou sentindo que você não está bem. Então, aí vai uma conversa descontraída, que muitas vezes com outras pessoas a gente não pode ter. Então, esse discernimento eu preciso ter para chegar no outro, para não transformar a minha ajuda na cólera do outro. Porque se eu vou levar uma mensagem de paz e serenidade para aquele que está num momento de cólera, está num momento de doença, que não entende aquele processo que está passando por um desafio na vida, e ele não está preparado para ouvir, eu vou transformar tudo aquilo que eu estou falando, ele vai transformar tudo aquilo que eu estou falando em cólera. A pessoa está se intrometendo na minha vida, a pessoa não tem nada com isso, ela não sabe das minhas dores, e aí tudo aquilo foi em vão. Por isso que ele fala, muito mais vale
a minha oração silenciosa por alguém que necessita do que a palavra quando ela não está chegando na pessoa. Porque a oração vai ficar ali, mesmo que ela não esteja pronta para receber. Fica no seu campo energético. Na primeira oportunidade que a mente dela vai se ligar a alguma coisa no bem, toda aquela energia vai entrar e ela vai sentir aquela energia boa. Então, muitas vezes, mais vale a oração do que um monte de palavras. Um abraço, né, Margarida? Quando a gente se abraça, a gente troca uma energia maravilhosa. Então, às vezes, um abraço, a gente fala muito mais do que 1000 palavras. Veja, Silvia, que nós passamos a falar daquele que vai auxiliar o que tem cólera. Vamos voltar para falar daquele que sente a cólera. Então, eu vi aqui, também encontrei o Espírito Emmanuel nos dizendo que, indubitavelmente, todos nós, as criaturas encarnadas e desencarnadas, em evolução aqui na Terra, estamos ainda sujeitos a essa calamidade que é a cólera, do mundo íntimo, razão pela qual, toda vez que nos sentirmos ameaçados por irritação ou azedume, é prudente nos recolhamos a recanto pacífico, a fim de refletir nas necessidades do próximo e lavar os pensamentos nas fontes da oração. Então, quando nós nos recolhemos, nós também damos um tempo a nós mesmos e refletimos o que o outro está passando ou o que a humanidade está passando para que gere em nós aquele momento de raiva, de cólera, que despertou em nós ainda aquilo que pensávamos que estava adormecido. Porque o adormecido, ele desperta. O que nós precisamos é transformar. Aí que é o processo reeducativo. Então, tomar consciência que já, em alguns momentos, eu perco o meu controle emocional, que o próprio Emmanuel aqui diz que é perda de tempo, que é desagregação de energias, que quando eu me encolerizo, eu estou sujeito a uma pancada vibratória. Olha que interessante como ele coloca, que é uma tempestade magnética, explosão de orgulho, descida ao remorso, porque todas as vezes que a gente dá vazão, nós com certeza dá vazão a essa explosão de emoções descontroladas, nós vamos sentir o remorso posteriormente, introdução à culpa, ele nos diz, ou seja, nós vamos nos sentir culpados quando ainda estamos sujeitos, como o próprio Emmanuel diz, perigo de criminalidade. Quantos ainda, se deixando envolver pela cólera, acabam praticando crimes em toda ordem, né? Nós estamos vivendo ainda um momento de que a cólera está levando ao desequilíbrio social. Vejam, impulso à desencarnação prematura, vem aí a resposta do nosso amigo também, porque tudo que nós desencadeamos no emocional reflete no nosso físico, e encurtamos a nossa existência aqui na Terra. Também abrimos porta para a obsessão, queda ao desequilíbrio, precipitação em doença. Então, a cólera é considerada pelos espíritos superiores como uma força descontrolada. Ou seja, é importante termos essa força dentro de nós. Temos força de reagirmos diante de uma situação em que a nossa indignação vem à tona, mas controlá-la, educá-la, para que ela não desencadeie um mal maior. Está em nós. E é um esforço, né? Um esforço diário. Temos consciência que ela está apenas adormecida em nós. E procurarmos esse processo educativo. De que maneira? Primeiro, nós também temos que recorrer à interpretação do Evangelho. Porque é Jesus que é o nosso maior mestre, o nosso maior modelo. E vejam o que ele nos fala aqui, no item seguinte, no parágrafo seguinte.
No seu frenesi, ou seja, no estado de exaltação violenta, que põe o indivíduo fora de si, isso é frenesi. O homem colérico se volta contra tudo. A própria natureza bruta, aos objetos inanimados, que despedaça por não obedecerem. E quantas vezes, com raiva, batemos porta, batemos janela, jogamos objetos no chão. Fazemos nos objetos inanimados aquilo que não temos coragem de fazer para aquele que nos, de alguma forma, nos ofendeu. Continue aqui no Evangelho. Se nesses momentos ele pudesse ver-se a sangue frio, teria horror de si mesmo, ou se reconheceria ridículo. Que julgue por isso a impressão que deve causar aos outros, ao menos pelo respeito a si mesmo. Deveria esforçar-se, pois, para vencer essa tendência que o torna digno de piedade. Isso me fez lembrar uma situação que eu vivi numa escola em que eu tinha uma colega que estava sempre no embate comigo. E chegou um momento que eu resolvi achar que o meu copo estava cheio e eu entrei na mesma sintonia que ela. E houve um embate ali, verbal. Quando acabou, tanto eu como ela estávamos assim, desestruturados emocionalmente. Aí um colega chegou para mim, depois que passou tudo, e falou assim, que decepção. Falou para mim, que decepção. Não esperava a sua reação daquela forma. Eu conhecia outras, sabia que ela era capaz daquilo, mas sempre te achei de uma forma mais ponderada. Quer dizer, para mim, foi uma lição, assim, muito grande. Por quê? Porque mostrou que a minha ainda estava adormecida. Como está ainda, né? Não adianta falar assim, nesta encarnação eu não vou ter mais nenhum momento de cólera. Não. Depende do estímulo externo, né? Veja, o estímulo externo, ele está aí. Não depende do estímulo, depende de mim, de como eu reajo ao estímulo. Eu achei interessante uma imagem outro dia, Silvia, de que se a gente oferecer para um cavalo minha mão, as mãos cheias de brilhante ou de diamante, o cavalo não vai reagir. Se eu oferecer para ele capim, ele vai reagir, ele vai querer comer. E assim somos nós. Aquilo que eu tenho afinidade ainda é a minha reação. Então, os estímulos estão aí. Aquilo que entra em sintonia com aquilo que eu ainda trago em mim é que vai desencadear em mim as reações. É por essa razão que ainda perdemos, nos deixamos levar ainda por esses sentimentos ainda que trazemos em nós, no nosso processo evolutivo, né? Porque ainda trazemos um instinto muito forte. O instinto de sobrevivência é quando eu tenho que me impor em relação à opinião do outro, eu tenho que sair vencedora em todas as situações, eu tenho que sair com o meu interesse preservado, o meu interesse pessoal alcançado. Isso tudo é que nos faz ainda nos colocarmos no embate. Não é isso, Silvia? No embate diário. Você sabe que eu falo que eu nasci com uma trava na minha garganta, né? Porque no momento que eu estou diante de alguém que está nessa situação, que desestrutura, porque ou grita e fala um monte, e assim, que você vê que está num processo encolerizado, eu não tenho. Sabe que parece que fez lavagem cerebral. Eu não tenho uma palavra para poder dizer naquele momento. Eu não consigo falar. Eu penso, mas não consigo falar. Então, eu agradeço a Deus por isso, porque muitas vezes nessa hora eu fico pensando tudo que eu teria falado. E graças a Deus, essa trava não me deixa falar. Mas é uma trava, porque não sai nada, nada. Depois, e antigamente, olha só como as mudanças que a vida nos faz, assim, ao longo do tempo, das reflexões, nos faz fazer, né? Eu ficava remoendo aquilo. Ó,
tempos. Eu podia ter falado isso, eu podia ter falado aquilo, eu podia ter feito isso, eu podia ter feito aquilo. E aquilo era por dentro. Aquilo ia crescendo dentro de mim. Eu nunca falei. Nunca falei. E também nunca fui resolver. Eu ouvia e aquilo ficava dentro de mim, eu lá dentro, passando, quietinha. Aí, com o tempo, eu fui aprendendo a não ruminar mais aquilo. Eu ainda tenho essa trava e espero continuar com ela até o fim da minha vida. Eu tenho essa trava na minha garganta, mas hoje eu já não fico remoendo. Eu ouço, observo o que a pessoa falou, e depois, passando um tempo, que eu já pensei, refleti naquilo, vi qual foi minha parte naquilo que eu tive de errado naquilo, e aí sim eu vou resolver com a pessoa. Eu vou conversar, mas não na hora. Isso quando já passou algum tempo, as coisas, num momento que está tudo tranquilo. Lembra aquela conversa que a gente teve? Então, olha, hoje eu refletindo, pensei que você tinha razão nisso ou naquilo, mas também não concordo com isso, com aquilo. Mas numa boa, sem. Então já passou aquele momento do furor, né? Mas hoje eu já não fico remoendo, o que, para mim, foi uma grande solução. Então, é um exercício. Foi muitos anos fazendo essa questão da implosão. Remoendo, implodindo em mim aquilo que eu podia fazer e não fiz, e não era o bem se eu fosse fazer, porque eu ia dar no mesmo troco, eu ia entrar na mesma sintonia, e ia resolver o quê? Nada. Só que antes eu também não resolvia depois. Agora, hoje, bem mais velha, com um pouco mais de esclarecimento, né? De reflexões também, hoje eu já consigo chegar e conversar. Hoje eu já consigo falar mais baixo quando alguém está gritando, falando, gritando. Então, assim, eu fui aprendendo ao longo da vida, né, fazer esse exercício. Deixei de ter medo de enfrentar aquele que chega com a cólera. Não enfrentar no mesmo embate, mas porque fala com alguém que está gritando, fala baixo com ele. Né? Então, esse é um exercício. Você falou uma coisa interessante. A gente percebe na sua fala a evolução de comportamento, né? Sem crítica. Assim, evolução como? Porque o remoer, também a gente pensa que o remoer é só meu, é íntimo, mas eu estou emitindo vibrações, eu estou me ligando à pessoa. Sim, pensamento está ligado. Pensamento está ligado. Eu estou influenciando e sendo influenciado. Então, com a mudança de comportamento, com a evolução dessa mudança, há uma proteção íntima. Né? Você mesmo se protege. Porque o remoer, muitas vezes a gente não consegue nem fazer prece. A gente fala, não, eu vou fazer uma prece para que eu possa me acalmar, e aí a gente começa, Pai nosso, estás nos céus, mas eu devia ter falado tal coisa. É assim mesmo. Então, quando a gente consegue alcançar esse nível de consciência de que eu tenho que me desvincular, eu tenho que compreender o que desencadeou em mim, porque isso eu posso fazer. O que o outro fez ou vai fazer, compete a ele. Ele vai responder pela situação dele. Agora, eu vou responder por aquilo que eu também estou ruminando, porque eu também estou atraindo, né, espíritos que entram na mesma sintonia. Então, veja como entra aí o perdão, através do esclarecimento, da compreensão das necessidades do outro, impedindo que eu me imploda, porque a implosão é interna. Então, isso significa o quê? Desencadeia doenças mesmo no nosso corpo físico. Eu achei interessante, porque na sequência ele fala a mesma coisa. Ó. Se pudesse pensar... É você, Silvia, se quiser ler, por gentileza. Se pudesse pensar que a cólera nada resolve, que ele altera a saúde, compromete a sua própria vida, veria que é ele mesmo a sua primeira vítima. Eu sempre falo isso, nós somos vítimas de nós mesmos, não somos vítimas dos outros, porque é das nossas próprias reações diante das ações, nossas mesmos, né, e das alheias. Eu sou vítima de mim mesma porque é isto daqui
ligado a isto daqui, quer dizer, o pensamento ligado ao sentimento, que vai me fazer ou não, né, sofrer. Se eu já tenho essa compreensão, se eu estou... E olha, não é que eu tenho toda a compreensão, mas eu estou em busca de compreender essas situações para minimizar as reações em mim. Né? E assim o que eu faço aqui? Eu corto essas amarras de ódio, de desavença com o outro. Como a Margarida disse, o que ele está lá pensando, o que ele está fazendo é problema dele. Agora, eu me mantenho na minha, para que, se eu puder vibrar um bem para ele, ele ainda receba um bem. Mas que o mal que ele possa estar pensando não atinja a mim, não chegue a me encolerizar também, espiritualmente. Porque, gente, a gente se encoleriza espiritualmente, com a influência dos espíritos na nossa mente. Né? Quando a gente pensa numa situação que passou e não resolveu, não perdoou, os espíritos aproveitam nossa ligação com aquele fato e ali eles ficam alimentando e a gente começa a ficar sentindo a mesma raiva que sentiu naquele momento que aconteceu o fato. É alimentado pelos espíritos, mas foi eles que vieram atrás de mim? Não, fui eu que chamei, atraída pelos meus sentimentos doentios. Olha, isso é muito lindo, né? É muito legal da gente poder refletir e trazer isso para dentro da gente mesmo. Essa reflexão tem que ser íntima. Né? Aqui é um despertar da nossa consciência para o aprendizado. Agora, a transformação é cada um faz a sua. E se a gente não consegue, nós temos que pensar assim, um momento eu vou conseguir, porque depende das construções que eu já trago. Então, é pouco a pouco que eu vou fazendo uma construção no bem. Mas uma coisa importante, sem esforço, vontade e determinação, a gente não consegue nada. Né? Precisamos conhecer as leis e nela nos apoiarmos para podermos seguir em frente fazendo o melhor de nós. E pouco a pouco nós vamos conseguindo fazer essa transformação, porque não é de um dia para o outro. A gente não dorme ruinzinha, acorda boazinha. Não é? Mais um pouquinho? Vamos aí, nós estamos terminando o nosso programa já, vamos terminar aqui. Mas ainda há outra consideração que eu deveria ter. O pensamento de que tornem felizes todos que o cercam. Se tem coração, não sentirá remorsos por fazer sofrer as criaturas que mais ama? Será que nessa hora a gente pensa nisso? E que mágoa mortal não sentiria se num acesso de arrebatamento cometesse um ato de que teria de recriminar-se por toda a vida? Foi o que a Margarida já trouxe, né? Às vezes a gente fala alguma coisa, a gente tem uma atitude colérica que depois a gente vai se arrepender porque aquilo já foi. A palavra falada não tem volta. Nós podemos pedir perdão, nós podemos nos retratar, o outro pode nos perdoar, mas já foi, já feriu. Aquilo já foi para o outro. Né? Tem que pensar na reação física mesmo, né? Na agressão física. Mas a pergunta do nosso amigo, da nossa amiga Elizabeth Estevam, de Alecrim, Natal, a cólera pode matar? Como será a nossa entrada no plano espiritual? Eu vou trazer aqui rapidamente, no livro Cartas e Crônicas, o irmão X, que é o pseudônimo utilizado pelo Humberto de Campos, espírito desencarnado, no capítulo 16, ele traz uma história de Belarmino Bicas. Eu vou resumir a história. Na história nos conta que Belarmino Bicas, ele desejoso de que os encarnados, ele estava desencarnado e encontrou-se com Humberto de Campos. Ele desejava que aqui os encarnados soubessem da sua experiência em relação à cólera, quando ele estava aqui encarnado, e as consequências desse comportamento. Então, ele diz assim, ó, acontece que desencarnei com 58 anos de idade, após 20 de convicção espírita. Ele se tornou espírita nos 20 últimos anos da vida dele.
Abracei os princípios codificados por Allan Kardec aos 38 anos. E, como sempre, fora irascível, por temperamento. Ou seja, se irritava com facilidade, demonstrava raiva, irritação, encolarizava-se com facilidade. Organizei, desde os meus primeiros contatos com a doutrina espírita, uma relação diária de todas as minhas exasperações, apontando-lhes as causas para estudos posteriores. Ele fez uma relação, que não dá para falar aqui agora, pelo tempo, mas ele chegou à conclusão de que ele tinha 16.386 reclamações, momentos em que ele perdeu a razão, em 7.300 dias da sua existência. Depois que ele conheceu a doutrina espírita, ele então fez esse apanhado de tudo aquilo que aconteceu na vida dele e quais eram as causas, com os filhos, com os netos, com a esposa, com o padeiro, com tudo aquilo que ele viveu na vida dele. E ele diz assim, ó, os meus desconchavos, ou seja, os meus desajustamentos, porém, foram tantos que, apesar dos nobres conhecimentos assimilados, apesar da doutrina espírita já estar fazendo parte da sua vida, suprimi inconscientemente 22 anos da cota de 80 que me cabia desfrutar no corpo físico, regressando à pátria espiritual na condição de suicida indireto. Olha que interessante. Responde a pergunta da nossa amiga Elisete. Então, por quê? Porque é tudo aquilo que nós já falamos. Esta emoção, esse sentimento da cólera reflete no físico. Judia, né? Abusa do nosso coração, enfim. Somente aqui, continua a mensagem, pude examinar os meus problemas e acomodar-se às desilusões. Quantos tesouros perdidos por bagatelas, quanta asneira em nome do sentimento. Conto o meu caso para quem esteja aqui ainda carregando a bobagem do azedume. Fale do perigo das zangas sistemáticas, aquelas que a gente está sempre zangado, sempre reagindo. Insista, ele pedindo para Humberto de Campos transmitir. Insista na necessidade da tolerância, da paciência, da serenidade e do perdão. Rogue aos nossos companheiros para que não percam a riqueza das horas com suscetibilidades e amuos. Amuos é quando a gente fica amuado, de cara fechada, né? Explica ao pessoal lá da Terra que mau humor também mata. Então tá aí, minha gente. Né? Então ele termina a mensagem dizendo que muita gente vai dizer que isso aqui é farol, né? Que isso aqui que é farol, não, que não é verdadeiro, que ele era um espírito brincalhão, gozador, não é verdade. Né? A gente percebe isso. E encerrando aqui a lição, minha amiga, do Evangelho, ele diz assim, em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede que se faça muito bem e pode levar a fazer-se muito mal. Isso deve ser suficiente para incitar os esforços para dominá-la. O espírito, aliás, é incitado por outro motivo, o de que ela é contrária à caridade e à humildade cristãs. Então, nós temos inúmeros estímulos aí, né, Silvia? Nós chegamos, finalmente, ao término do nosso programa. Hoje o assunto foi bastante claro, né? Bastante elucidativo. Convidamos aos nossos amigos que no próximo programa estaremos trabalhando mais uma mensagem de Hahnemann, também de Paris, de 1868. E trazemos agora o nosso amigo Tavares. Não, nós temos que fazer a nossa prece de encerramento primeiro, né, Silvia? Vamos fazer com disciplina. Vamos então, meus amigos, nesse momento, convido-os a fechar os seus olhos, para que nós possamos, nesse momento, agradecer a Deus, a Jesus, esta oportunidade bendita que tivemos em mais uma lição tão esclarecedora, que nós possamos buscar esta paz interior através do esclarecimento do Evangelho que nos fortaleça em todos os embates da nossa existência.
Que Jesus nos acompanhe em todos os nossos dias, através desses ensinamentos lúcidos nos nossos pensamentos, mas principalmente no nosso coração, moldando a nossa fala, as nossas atitudes no nosso dia a dia. Que assim seja. Vamos trazer agora o nosso amigo Tavares, para que ele possa fazer a divulgação da rádio dessa semana. Muito bom dia, minha amiga, maravilha. Eu quero primeiro agradecer a Olga Feitosa, que tem programa aqui com a gente, e o nosso Alberto, que vai daqui a pouquinho, às 19 horas, fazer um programa, né, Herculano e o Homem no Mundo. Uma outra coisa sobre o humor, tem um amigo nosso aqui em Natal, viu, Margarida e Silva, que diz assim: olha, eu rio da minha desgraça, para ter o direito inalienável de rir da desgraça alheia. Pensa num caba de bom humor, né? Eu faço questão, eu não quero é parar de rir, mas o negócio eu não posso é parar de rir. Então, daqui a pouquinho, nós vamos ter mais programas aqui pela Web Rádio Estação da Luz, a sua rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra, e vai ser o programa com o nosso querido Guaraci Silveira, ali deixa eu ver se... de Minas Gerais, lá de Juiz de Fora. Ele está trabalhando o livro Obras Póstumas, né? E o desdobramento da mediunidade. Logo em seguida, nós teremos o programa com o nosso querido Orson Peter Carrara, que vai falar sobre como é atendido, né, com os suicidas nas reuniões de ajuda fraternal a irmãos que desencarnaram, com o nosso querido Valdir Silva, de Minas Gerais, nas reuniões mediúnicas. E a partir das 12h15, nossos irmãos animais, parceria da Web Rádio Estação da Luz com a Rádio Boa Nova aí de São Paulo. E falar no meu amigo Alberto, lógico, ele vai estar aqui com a gente a partir das 20h10, trabalhando com o Herculano e o Homem no Mundo, agora o tema mediunidade com o Herculaninho, filho do Herculanão, junto com o Wagner Tadeu, e na próxima semana, Heloísa Pires, irmã, desde pequenininha do Herculano, que vai estar aqui com a gente, e no final da noite, 21h30, a volta de Jesus, o segundo advento do Cristo, com o nosso irmão Erinaldo Bezerra, aqui da nossa Casa Espírita, do Pronto Socorro Espiritual, Fabiano de Cristo e Maria do Pão, certo? Então, muito obrigado, sucesso, luz e paz para vocês, um beijo no coração. Queria que vocês ficassem no estúdio e depois que eu desligar a sala, tá bom? Valeu. Vamos agradecer a presença do Alberto, da Olga Feitosa, e todos aqueles que estiveram conosco nesses momentos e marcaram o nosso próximo encontro para a próxima semana. Muito obrigada, Silvia, um grande abraço. Eu que agradeço a oportunidade de aqui estar, agradeço ao Tavares, a você também, amiga, e a todos os nossos amigos que todas as semanas estão aqui conosco, né? Esses que se comunicam através dos comentários e todos aqueles que nos ouvem e que nos assistem, que participam do programa. Que Jesus abençoe nosso propósito e que nós possamos estar todos juntos na próxima semana aqui também. Um grande abraço para todos e tenhamos todos uma feliz semana. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.